Graça e paz, irmãos e irmãs. Deus abençoe seu coração desde já. Quero convidar a abrir sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. Ezequiel, capítulo de número 37. Verso de número 11. Ezequiel 37, verso de número 11. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Se alguém tiver uma versão diferente, poderia ler para nós, fazendo um favor? Não tem? Então me disse, filho do homem, esses são ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Amém. Vamos orar pela proclamação da palavra. O presbítero Carlos poderia nos conduzir nesta oração? Amém. Antes de nós lermos todo o restante da passagem, irmãos, há uma palavra aqui, uma expressão aqui, uma construção aqui, nesse verso, que chamou muito a minha atenção. E para que a gente entenda o que significa esta frase, perdemos a nossa esperança, é preciso que a gente procure voltar um pouco no qual tempo está vivendo esse profeta que escreveu aqui esse texto. Em que tempo ele viveu, em que tempo ele profetizou, onde é que ele estava, o que é que ele estava fazendo ali. A perda da esperança aqui retratada, irmãos, reflete o sentimento de um povo que está longe da sua terra, longe da sua casa, e que não vê perspectiva. A falta de esperança é quando a gente procura olhar para o futuro e não consegue enxergar nenhuma perspectiva de melhora, de avanço, de mudança. É como se todos os nossos sentimentos fossem encaixotados, embotados, e a gente não consegue enxergar no futuro alguma possibilidade de alegria a ser experimentada. É isso que esse povo está vivendo. E por que está vivendo isso, irmãos? Quando este profeta tinha 16 anos de idade, 15 a 16 anos de idade, Ezequiel, 15 a 16 anos de idade, ele mora nas cercanias de Jerusalém. Ele vê o seu rei, o último deles, Joaquim, ter sido humilhado, ter tido os olhos vazados, e vê também todo o seu povo, praticamente, a liderança do seu povo, serem levados para uma terra distante. Cerca de 1.100 quilômetros. Mas ele não tem somente a sua experiência, a experiência da sua própria terra. É válido lembrar, irmãos, que quando Ezequiel ainda estava lá na sua terra, em Israel, ele conhecia muito bem a história de parte do seu povo que, dividido naquele momento. Vamos voltar um pouquinho mais. Depois do rei Salomão, o povo de Deus se divide entre Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte tem a sua capital, Samaria. No ano 722, antes de Jesus Cristo vir a este mundo, o Reino do Norte sucumbiu nas mãos de um outro reino, e ele desaparece enquanto o povo constituído com o seu rei. Alguns anos depois, já chegando mais perto do nascimento de Jesus, é por isso que o número é menor, no ano 586 a.C., chega a vez do Reino do Sul, cuja capital é Jerusalém.
ser sucumbido nas mãos de um outro povo, nas mãos dos babilônios. E é nesse momento que Ezequiel tem os seus 16 anos. Então ele enxerga o seu povo, ele sabe da história do que aconteceu com o Reino do Norte, que desapareceu. Essa história, irmãos, é recente, é uma história de 100 anos, contada de boca em boca, ou contada pelos sábios. Então eles sabiam o que estava acontecendo, e o que poderia acontecer também com o seu povo. Mas Ezequiel é aqui do sul, ele é levado aos 16 anos, 1.100 quilômetros. Não, para hoje não é uma distância assim tão grande, mas para a época era muito grande. É levado para a Babilônia, e lá, quando ele completa 26 anos de idade, mais ou menos, 10 anos depois do cativeiro, ele começa a ensinar, ele começa a profetizar. Havia um rio lá na Babilônia, irmãos, chamado Rio Quebar, que era um afluente do rio maior, do rio Eufrates. E na beira daquele rio, Ezequiel começa a ensinar a Sagrada Escritura. E o que é que ele ouve? O que é que se ouve? Apenas 10 anos, mais ou menos, depois do cativeiro, nós sabemos que eles haveriam de passar lá 70 anos, ainda tem pelo menos 60 pela frente. Mas depois de uns 10 anos do cativeiro, Ezequiel começa a ouvir, acabou, não tem mais jeito. Vai acontecer com a gente, embora o texto não fale isso, eu estou apenas imaginando. Vai acontecer com a gente o que aconteceu com o Reino do Norte. Acabou, não tem mais jeito para nós. Não tem solução para a gente. Não vamos voltar para a nossa terra. Não tem jeito para nós. Vamos viver aqui castigado pelos babilônios. Então, para que a gente vai alimentar alguma esperança? É isso que ele ouve do seu povo. Então, irmãos, o Espírito Santo veio, a mão do Senhor veio sobre o profeta Ezequiel. Ezequiel, deixa eu te mostrar uma coisa. Agora você vai ler comigo a partir do verso 1, do capítulo 37. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver quem eram. Muito numerosos na superfície do vale, estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Respondi, Senhor, tu sabes. Então ele me disse, profetize para estes ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Deus a estes ossos, eis que farei entrar em vocês o Espírito e vocês viverão, porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês e os cobrirei de pele, porei em vocês o Espírito e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada um ao seu osso. Olhei e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes e lhes cobriram de pele, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse, profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, venha dos 4 ventos, ó Espírito, e sopre sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado. O Espírito entrou neles. Eles viveram e se puseram em pé, formaram um exército, um enorme exército. Então ele me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Portanto, profetize e diga-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei as sepulturas de vocês e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor quando eu abrir as sepulturas de vocês e os fizer sair delas, ó povo meu. Porei em vocês o meu espírito e vocês viverão. Eu os estabelecerei na sua própria terra e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei e eu cumprirei, diz o Senhor. A descrição agora, irmãos, deste vale de ossos secos, ela se torna muito mais, apesar de ser uma incoerência. A descrição da morte se torna viva para nós agora. Porque o foco aqui agora é uma restauração possível.
Qual é o real significado desse vale de ossos secos? Esses ossos secos são toda a nação de Israel, que neste momento, nação de Israel significa Reino do Norte e Reino do Sul reunidos, que se acabaram enquanto povo, politicamente desordenados, sem governo local próprio, mas mandado por outros. Essa nação agora representada pelos dois reinos, que havia sido entregue. Por que havia sido entregue? É importante notar, irmãos, estes ossos não são inocentes. Esses ossos têm culpa, porque estes ossos, representando a casa de Israel, viraram as costas para o Deus vivo, o Deus que os havia tirado da terra do Egito, e que lhes deu prosperidade na terra, foi rejeitado por eles, e eles passaram a amar os deuses da terra de Canaã. Se prostraram diante de Baal e de seus afins, viraram as costas para os profetas, rejeitaram a vontade de Deus e se prostituíram, é o que os profetas falam. Foram avisados por Jeremias, foram avisados por Isaías, mas não ouviram a palavra de Deus. E agora, irmãos, o Deus, que é o mesmo Deus que é Pai de Jesus Cristo, está executando a sua palavra e a sua ordem. Pelas mãos de outros reis, o juízo divino estava sendo executado na vida daquele povo. Mas não quer dizer, irmãos, que Deus os exterminaria para sempre. Deus haveria de trazê-los de volta para a sua terra. Mas imagine, irmãos, se um povo que já tem dificuldade de caminhar com Deus na bonança, que já tem dificuldade de caminhar com Deus na prosperidade, que tem, irmãos, a sua espiritualidade ainda não muito bem reta, teria facilidade de se voltar para Deus longe da sua terra, escravizado. Não, não tem. Eles estão cheios de desesperança, desespero, de temor. E aí Deus chama esse profeta de 26 anos de idade, e chama ele por uma expressão que já começa a dizer claramente quem é que fala e quem é que está ouvindo. Quem fala é o Deus Todo-Poderoso, mas quem ouve é um filho do homem, significa um ser humano. A expressão filho do homem aqui está dizendo, eu estou falando com carne, eu estou falando com humano, eu estou falando com quem é pequeno, eu estou falando com quem é frágil, estou falando com quem é débil. É por isso que por 5 ou 6 vezes, só nesse capítulo, Deus chama Ezequiel de filho do homem. É como se estivesse dizendo para ele, sabe quem tu és? Filho do homem, será que estes ossos podem reviver? E aí então o profeta diz, Senhor, tu o sabes. Primeira coisa que eu aprendo aqui, irmãos, é que quando se trata de restauração, quando se trata de ressuscitar aquilo que está morto, quando se trata de reavivar alguém, quando se trata de mudar uma circunstância caótica, sem solução humana, Deus diz para nós, eu sei de todas as coisas. E é isso que o profeta reconhece. Se alguém pode fazer alguma coisa, só Deus sabe. O profeta, irmãos, entende a gravidade da situação, não é nem capaz de dizer para o Senhor Deus, eu sei que o Senhor pode. Ele está dizendo, o Senhor sabe quem pode. O Senhor sabe o que é possível e o que não é. O Senhor sabe o que é que pode acontecer, eu não sei de nada, eu só estou aqui. É isso que o profeta está falando. Porque o profeta não tem poder de, por ele mesmo, chegar e mudar tudo aquilo. Ele sabia, se você ler depois os primeiros capítulos de Ezequiel, ele sabia que 70 anos seriam passados naquele lugar. Mas uma coisa que Ezequiel, como um ser humano, mesmo sendo profeta, ele sabe, irmãos, é que esse povo aguentaria 70 anos naquele lugar. Então ele diz assim, Senhor, tu sabes, só o Senhor sabe. O Senhor levou Ezequiel até esse vale cheio de ossos, para demonstrar para eles que a situação é realmente caótica, desesperadora, para demonstrar a pequenez humana, para demonstrar o que acontece, irmãos, quando nós
viramos as costas para o Senhor e abandonamos o caminho da fé. E é isso que acontece. Por que essa visão aqui, irmãos, foi utilizada? Os estudiosos acreditam que, como nesse tempo é um ambiente de guerra, é um contexto de reino contra reino, de gente que morre aos milhares, infelizmente. Esse é o espírito da época, e cada momento histórico devemos julgar segundo o seu momento histórico. Quando um rei, irmãos, ganhava uma batalha, os inimigos eram deixados no campo. Então, um vale de ossos secos, provavelmente é o cenário de uma batalha antiga. É o cenário de uma batalha antiga, que os perdedores, que os mortos ficaram espalhados pelo campo, deixados para que os animais se alimentassem. E agora a única coisa que eles têm são ossos. Isso indica, irmãos, a morte. Isso indica, irmãos, a ausência de vida. Isso indica a ausência de movimento. Isso indica a ausência de sentimento. Isso indica também a ausência de louvor. Porque esses ossos não louvam, esses ossos não adoram, esses ossos não servem, esses ossos não ouvem, esses ossos não têm movimento, esses ossos não fazem nada, esses ossos são passivos. Ou seja, se ninguém fizer nada por eles, eles vão continuar exatamente onde estão, para sempre, até sumirem. É assim que era o povo. Um povo que estava morto espiritualmente. Então este retrato é fiel à vida espiritual do povo que havia sido levado para o cativeiro. Deus sabia de tudo isso. Mas Deus também sabia que somente Ele podia fazer alguma coisa. Aí, irmãos, no verso de número 3, Deus sabe de tudo. Segundo lugar, verso número 3. Filho do homem, será que esses ossos podem viver? Respondi, Senhor, tu o sabes. E no verso 4, profetize para esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra de Deus. Deus diz, Ezequiel, faça alguma coisa, mas não por você mesmo. Faça alguma coisa, com o quê? Com a palavra. Mas a palavra de Ezequiel, não. Aqui, irmãos, eu aprendo uma grande lição sobre profecia. Muitas vezes, na primeira olhada nesse texto, dá a impressão de que estava sob a responsabilidade de Ezequiel fazer aqueles ossos reviverem. Como se o poder estivesse na palavra de Ezequiel. E aí a gente tem um mau entendimento do que significa profecia. Como se eu pudesse mudar uma situação simplesmente dizendo. Como se o poder estivesse na minha palavra. É como se todos os dias, de repente, eu chegasse na minha casa, olhasse, de repente eu não gosto de cachorro, e eu olho para o meu cachorro em casa e digo assim, tu és um gato, tu és um gato, tu és um gato, tu és um gato. E a minha palavra, de tanto falar na cabeça daquele cachorro, um dia ele começa a miar. Como se o poder estivesse na minha palavra. Não, não está. É por isso que a ordem dada para o profeta é a ordem para ele profetizar, mas Deus também dá o conteúdo. Qual é o conteúdo? Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. E qual é a palavra do Senhor? É o que diz o verso 5. Eis que farei entrar em vocês o Espírito e vocês viverão. Porém, tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, cobrirei vocês de pele. Esse é o conteúdo. Se Deus te deu o conteúdo da sua profecia, então fale. Mas sem o conteúdo dado por Deus, a gente permanece com a boca fechada. Por isso, irmãos, que no ramo da profecia, não dá para ter invencionices, crendices, assentimentos, pensamento positivo e qualquer coisa desse tipo. Tem que ter o conteúdo, e o conteúdo é dado por Deus. É por isso que a instrução paulina é dada, se alguém profetiza, tem que profetizar segundo os oráculos de Deus, ou seja, segundo o pronunciamento de Deus. Então a palavra fez a diferença, ou seja, se Deus sabe de tudo. Segundo, a palavra faz a diferença.
Deus pode fazer muitas coisas através da sua palavra, e é assim que tudo começou. Quando nós lemos o livro de Gênesis, nós vemos Deus construindo o mundo. Ele contrata uma empresa, faz licitação, vem as máquinas, aquelas grandes, enormes, retroescavadeira. Não é isso que aconteceu? E aí todo o caos, tudo aquilo que é matéria disforme começa a se formar. Não, ele simplesmente disse, haja luz, e houve luz. Ele diz, haja o firmamento, e houve o firmamento. É a sua palavra que faz a diferença. Através da palavra, irmãos, é que a salvação se concretizou na nossa vida. O Evangelho de João, capítulo 1, verso 14, diz claramente a respeito da palavra de Deus que se torna carne. Ou seja, é a palavra dele que faz a diferença. E é por isso que quando Jesus falava como quem tinha total e suprema autoridade, porque a palavra de Deus estava nele, sobre ele. Ele era a palavra encarnada de Deus. O grande pregador Charles Spurgeon declarou uma vez, nenhuma língua toca as profundezas da minha natureza como a palavra de Deus, e nenhuma outra produz calma tão profunda dentro do meu espírito. Prefiro a todas as forças da natureza, pois a palavra de Deus é a fonte de todo o poder do universo, suaviza a minha memória, ilumina a minha esperança, estimula a minha imaginação, dirige o meu juízo, comanda a minha vontade, anima o meu coração. Ossos secos, ouçam a palavra de Deus. Adiantando-me aqui, irmãos, na minha conclusão, já quero dizer de antemão, sabe por que nós sucumbimos na nossa espiritualidade? Sabe por que nós desanimamos? Sabe por que nos sentimos mortos? Sabe por que nos sentimos tão desanimados? Tão, muitas vezes, aprofundados na tristeza, na melancolia, com falta de vontade de buscar a Deus? É porque nós não ouvimos a sua palavra. Nós nos enchemos a cada dia de tanta coisa, mas uma coisa a gente não faz, é ouvir a sua palavra. Está faltando conteúdo dentro de nós. Eu me lembro de uma situação, irmãos, na época de seminário, que fui convidado a visitar uma pessoa, membro de uma igreja presbiteriana em Londrina, e nós viemos num sábado, algum grupo de amigos, para visitá-la no hospital. Era uma moça, acho que não tinha 25 anos, talvez 20 ou pouco mais. Mas ela estava acometida de um câncer, estava num estágio bastante avançado. Humanamente não havia muitos recursos para aquela situação, recursos humanos. Então viemos lá de Apucarana, aqueles rapazes estudiosos ali no seminário, com os compêndios teológicos, pensando no que é que a gente ia falar para aquela moça, ali naquele hospital. Já tínhamos até traçado uma estratégia do que a gente ia falar para ela. Então entramos naquele quarto e ficamos ali olhando para o outro, o que a gente vai dizer, uma experiência pastoral. Mas quando aquela moça começou a falar, ela foi falando para nós a respeito da sua esperança, a respeito da sua fé, falando para ela que a morte não era, falando para si mesmo, falando para todos nós, a morte para mim não é o fim, se Deus me escolheu para estar com Ele diante agora, eu estou em paz, eu preguei o Evangelho enquanto pude, eu testemunhei da minha fé, não tem... E foi falando para nós, e a gente foi se encolhendo, e ela foi recitando versos da Bíblia, e a gente foi se encolhendo. Moral da história, saímos dali sem dizer uma única palavra, fizemos uma oração, colocamos o ego dentro de um saco e saímos arrastando, entramos naquele carro, não dissemos uma palavra para o outro até chegar em Apucarana. Por quê, irmãos? Porque achamos que nós íamos falar alguma coisa e saímos de lá com a profecia, com a palavra de uma menina, irmãos, que sabia que ia morrer, mas que não perdeu a sua esperança, porque ela tinha conteúdo. Conteúdo. Então a palavra faz a diferença. Deus sabe de tudo. A palavra faz a diferença. Outra lição que eu aprendo aqui, irmãos. Verso de número 7. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído. Um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso.
cada osso ao seu osso. Um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. E eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes, cobriram a pele. O que aconteceu, irmãos? Os ossos começaram a reviver. É a visão que Ezequiel tem. Tudo tem a sua ordem. A palavra de Deus, irmãos, ela é completa, ela faz aquilo que ela foi mandada a fazer. A palavra do Senhor sai da boca de Deus, não volta para Ele vazia, mas Ele faz as coisas na sua devida proporção, e Ele faz as coisas do jeito que Ele quer, da maneira como Ele quer, para o melhor. A primeira coisa que precisava ser restaurada aqui são os ossos, a sustentação. Mas osso não tem movimento, osso não tem movimento se os tendões não os puxarem. Mas também ossos e tendões, irmãos, me causam estranheza, porque sem a pele, sem a carne, sem a pele, a gente não consegue olhar. Mas também ossos, sem os tendões para lhe darem movimento, sem a pele e a carne para dar o preenchimento e a beleza, mesmo assim eles continuam mortos. E é por isso que agora vem verso número 9, profetiza ao Espírito. Veja bem, a palavra está em letra minúscula. Ezequiel profetiza ao Espírito, dizendo para que aqueles ossos, aquele corpo agora ganhe vida. A outra lição que eu aprendo aqui, irmãos, a restauração de Deus tem as suas fases. Se começasse assim, pele, carne, apareça, sem sustentação, cai tudo. Tendões apareçam, sem sustentação. Eu não sei exatamente, irmãos, eu confesso para vocês, eu quero partilhar com vocês isso nesta manhã, mas na vida pessoal de cada um de vocês, eu não sei exatamente, não tem como aplicar aqui, e eu não vou arriscar nenhum tipo de profetada ou qualquer coisa, mas talvez alguns de nós aqui estejamos numa fase de restauração na vida que tem as suas fases. E que não dá para a gente pular essas fases. Porque Deus tem o seu tempo. Como é que eu aplico isso aqui no primeiro momento, no contexto de Israel? Nós estamos falando que ele está profetizando 10 anos depois do cativeiro, ainda tem 60 pela frente. Até chegar no profeta Neemias. Lembra do profeta Neemias? Está lá, vai estar lá, 60 anos depois. Talvez Neemias não tivesse nem nascido ainda, talvez fosse um bebê, ainda aqui. Aí tem o Esdras. Neemias reconstrói os muros depois. Aí Esdras restaura o culto, o ensino da palavra, tudo tem sua fase. Aí depois que eles estão lá na terra de Israel, precisa ainda, irmãos, de gente que fale da palavra de Deus para eles não desanimarem na construção. Vem o profeta Ageu. Está vendo como tudo tem as suas fases? Mas enquanto, irmãos, não houvesse o tempo certo, eles continuariam ali. Não sei em que fase nós estamos da restauração de Deus, ou de alguma coisa que aconteceu na sua vida, mas Deus sabe. Mas ainda tem outra lição aqui. Verso número 10. Profetizei como ele me havia ordenado, o Espírito entrou neles, e eles viveram e se puseram em pé. Formaram um exército, um enorme exército. Lição simples. Todos nós, irmãos, estamos sendo restaurados juntos. Cada um de nós aqui, irmãos, tem sido alvo da graça de Deus em algumas áreas da nossa vida, para que formemos um exército. Ninguém sofre sozinho. Ninguém está sendo restaurado sozinho. Tem momentos na nossa vida que a gente acha que tudo caiu sobre a nossa cabeça, coisa ruim, e é só a gente que está sofrendo, é só a gente que está se sentindo no exílio. Não, não é. Mas a restauração também é conjunta. E aqui eu aplico, irmãos, de forma até alegórica para a vida da igreja. O que é que Deus está ensinando para a nossa igreja hoje? Que nós precisamos aprender juntos.
O que é que Deus está fazendo na nossa igreja hoje, para que nós nos tornemos um exército unido, de gente restaurada, de gente que era osso, de gente que estava morto espiritual, que hoje está vivo, de gente que ganhou tendão novo, de gente que ganhou carne nova, pele nova, espírito. Mas ainda falta uma coisa que eu vou descrever pela frente. Mas todos nós, irmãos, estamos também nesse processo. Então, junte-se a outros, há espaço para comunhão. Me aventuro a fazer uma outra aplicação aqui, irmãos. Vocês viram aqui? Houve a profecia, o Espírito entrou neles, Espírito com letra maiúscula, ou seja, aquilo que dá movimento ao nosso corpo. Ainda não é o Espírito Santo aqui. Todos juntos se puseram em pé. Sabe, irmãos, eu não entendo todo o processo de Deus nesses dias, mas uma coisa eu tenho a certeza e vou dizer, está no meu coração. Uma das estratégias de Satanás hoje é nos separar e nos desconectar. Eu sei, irmãos, que boa parte dos irmãos em todas as igrejas sofrem muito com as questões tecnológicas, com as questões de ter que bolar senha disso, senha daquilo, conectar a internet, essas coisas todas e tal. Mas pensa bem, irmãos, se por um lado estamos sendo jogados a isso, o que precisamos aprender, sim, por que quando se trata, irmãos, das coisas de Deus, a gente cria tanta dificuldade para se conectar, mas quando é para ganhar dinheiro, a gente corre atrás desesperadamente. Já reparou nisso? Se a gente tivesse que ir para uma reunião no Zoom todos os dias para ganhar o dinheiro que a gente comprar o pão, a gente iria. Mas como é coisa que envolve a nossa espiritualidade, tem tanta dificuldade, sim ou não, irmãos? Então perceba, será, irmãos, que essas dificuldades todas, o inimigo não tem usado para a gente perder essa conexão? Essa é uma observação que eu faço. Arrisco-me, posso estar enganado. A segunda observação que eu faço, a pandemia há de passar, mas o que não vai passar é a palavra de Deus. O que não vai passar é Jesus dizendo que, olha, sobre a minha declaração, né, eu sou o Cristo, a declaração que Pedro havia feito, edificarei a minha igreja, e ele nos escolheu para estarmos juntos. Então, eu, particularmente, como pastor, e um pequeníssimo no estudo da Bíblia, não sou expert em nada da Bíblia, mas uma coisa eu tenho certeza que não vai passar. Jesus nos escolheu para sermos discípulos e crescermos juntos. Igreja é comunidade. Enquanto houver a palavra de Deus pregada, nós vamos estar juntos. Seja em pequeno grupo, seja em grandes grupos, mas haverá ajuntamento para sempre. E isso, irmãos, enquanto eu for vivo, enquanto eu for no meu ministério, não vai acabar. Da minha parte, não. Não vou virar coach, não vou virar palestrante de internet, não estou à procura de seguidores, não estou à procura de likes, e nem de dislikes, muito menos. Mas estou interessado em ajuntar um povo que quer formar um exército de gente restaurada e continuar no serviço do reino. Concluindo, irmãos, falta uma coisa. Tem tudo certo. Tem um corpo ali formado. O Espírito entrou neles. Eles têm movimento. Eles agora podem andar de um lado para o outro. Eles têm uma aparência bonita. Eles formam um exército. Eles estão ali perfilados. Eles estão ali, irmãos, para serem vistos agora, restaurados dentro dessa visão de Ezequiel. Mas falta uma coisa. Falta uma coisa. Olha, eles já vão sair da sepultura. É o povo de Deus sendo formado, mas falta uma coisa, verso número 14. Porei em vocês o meu espírito. Irmãos, que letra maiúscula ou minúscula esse espírito aí? Maiúscula, porque agora é o espírito de quem? De Deus.
Há uma promessa aqui sendo colocada. Além de abrirem-se as sepulturas, além deles serem trazidos da morte para a vida, agora há algo que somente viria de Deus para eles, que é a presença do Espírito Santo em suas vidas. Eu não sei exatamente, irmãos, e os estudiosos fazem um pouco de confusão com relação a isso. Quando diz assim, porém vocês o meu Espírito, e vocês viverão, eu os estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor, eu falei e eu cumprirei, diz o Senhor, significa que, novamente, o povo iria voltar para a sua terra, o culto seria restabelecido, mas o ingrediente, mas o acontecimento principal dessa história é que o Espírito conduziria o povo e novamente lhes falaria. E não somente lhes falaria, mas o Espírito Santo, numa dinâmica totalmente diferente, agiria sobre aquele povo. Deixa eu explicar para vocês o que eu entendo disso. Todos nós aprendemos, irmãos, que o Espírito Santo veio para habitar permanentemente, de uma vez por todas, numa dinâmica nova, diferente, a partir de Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo veio sobre os irmãos reunidos no cenáculo e houve o Pentecostes. Você aprendeu isso, não é verdade? Agora explica para mim, irmãos, como é que João Batista, mesmo antes do Pentecostes, era um homem cheio do Espírito Santo já no ventre de sua mãe? João Batista era habitado pelo Espírito Santo já no ventre de sua mãe. Isso significa, irmãos, que os profetas, ou seja, em outras palavras, não existe religião genuína, não existe vida espiritual genuína se não vier de Deus. Então, quando o Espírito Santo vem sobre o povo, é que verdadeiramente há, irmãos, agora, a possibilidade de uma vida com Deus superlativa. Ou seja, o exército deixa agora de ser um exército tão somente com aparência bonita, com aparência humana, tudo certo, tudo no lugar, mas agora eles têm um ingrediente, eles têm algo que somente do céu pode ser explicado. Deus é que haveria de dar a verdadeira dádiva para aqueles ossos. Uma promessa de restauração completa, que só vem exatamente com a presença do Espírito Santo. Agora, irmãos, nós não vivemos mais nesse tempo, nós estamos vivendo após o Pentecoste. Significa que nós temos mais responsabilidade ainda por ter comunhão com o Espírito Santo e viver uma vida no Espírito Santo do que esses irmãos. Nós vivemos após o Pentecostes. Isso significa, irmãos, que não existe desculpa para nós vivermos na letargia, na mornidez. Ele está conosco, o Espírito Santo. Ele habita em nós. Você entendeu? No Novo Testamento, todo cristão genuíno foi convencido dos seus pecados por uma atuação do Espírito Santo. No Novo Testamento, todo cristão genuinamente nascido de novo é habitado pelo Espírito Santo de Deus. Mas eu concordo com um dos nossos pregadores. Uma coisa é nós termos o Espírito Santo residente, fixado endereço aqui. Outra coisa é nós termos o Espírito Santo presidente, governando aqui dentro. Essa é a diferença. Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Deus pode fazer coisas maravilhosas, Deus quer fazer coisas maravilhosas na nossa vida, na minha vida, na tua vida. Se você, quem sabe, está se sentindo seco, volte-se para a palavra. Quem sabe você está se sentindo desanimado, ouça as promessas de Deus. Pode ser que ainda venha um tempo, irmãos, em que nós tenhamos dificuldade para experimentar plenamente a vontade de Deus. Quem sabe, como aquele povo, ainda tenhamos um tempo, irmãos, em que Deus permite, e eu creio isso, permite que a gente
cada vez mais sinta tanta falta dele, até entrarmos no desespero espiritual e gritarmos e dizer: Deus, vem, Espírito Santo, vem sobre a minha vida, porque eu não aguento mais. Meu coração está vazio, seco, sem vida, não tenho mais paixão. Quando chegar nesse momento, irmãos, o elástico se esticou no máximo e ele vai voltar. A fome, irmãos, só é saciada quando a gente come. A sede só é saciada quando a gente bebe, mas quanto mais sede, mais a gente bebe. É a minha responsabilidade, é a sua responsabilidade, buscarmos a comunhão com o Espírito Santo do Senhor. Este é um apelo, irmãos, que não adianta eu chamá-los aqui à frente, orar com cada um de vocês, especialmente porque eu não posso fazer. Mas esse é um apelo que só pode ser atendido por você, você sozinho, você e Deus. É você e o seu Deus agora. É Ele que pode lhe trazer vida, mas a responsabilidade é sua e é minha de buscarmos a sua presença. Não é por força, não é por poder, mas é pelo Espírito de Deus, é o que está escrito lá no profeta Zacarias, capítulo 4, verso 6. Que Deus te abençoe. Vamos ter um momento de oração, enquanto os irmãos da música aqui se ajeitam. Eu não sei como é que você está se sentindo nesta manhã, mas eu creio que você pode falar com Deus, Ele está neste lugar. Como está o seu coração? Está se sentindo vivo para Deus? Está desfrutando da presença de Deus? Ele pode restaurar a sua vida espiritual, lhe trazendo junto a Ele. Faça a sua oração e converse com o teu Deus, sem intermediários, somente por Cristo Jesus. Senhor, eu quero mais te conhecer. Senhor, eu quero mais te entender. A tua face eu quero contemplar. Ouvir tua voz e te obedecer.
me juntar à oração desses irmãos nesta manhã. Gente, ó Deus, que como Ezequiel é filho do homem. Senhor, nós somos carne mesmo. Senhor, nós somos pequenos mesmo. Nós somos gente, humanos. Senhor, quão falho nós somos. Nesta manhã, ó Deus, quando ouvimos a Tua palavra, que é viva e verdadeira, confessamos diante do Senhor que precisamos, ó Deus, de sermos reanimados, reavivados, revigorados. Que talvez tenhamos movimento, tenhamos inteligência, tenhamos a aparência de que tudo está vivo, que tudo está bom, mas há uma falta tremenda daquilo que somente o Senhor pode dar, que é o desfrute da presença do Teu Santo Espírito, nos trazendo, ó Deus, o frescor na alma, nos trazendo também, ó Pai, em determinados momentos, ó Deus, o alívio necessário, mas também, ó Deus, o aquecimento lá dentro, para desfrutarmos da Tua presença. Livra-nos, Senhor, dessa aparência de que fomos restaurados, mas, ó Deus, não tem vida. Mas há também, Senhor, talvez, gente que precisa realmente nascer de novo. Gente que está morto espiritualmente. E que precisa, ó Deus, nesta manhã, ouvir a Tua palavra. Foi ouvida, assim cremos. Que ele possa voltar para sua casa com um compromisso novo. Agora, de uma vez por toda, para toda a vida, de Te servir, de Te buscar, de Te amar, ó Deus. Quanto a nós que já fizemos isso um dia, Te suplicamos, Senhor, que o Senhor, ó Deus, no poder do Espírito Santo, venha reavivar nossa vida, Senhor, assim como o Senhor fez com o Teu povo. Eles foram restaurados à Sua terra e assim também ansiamos por Ti, Senhor. Tempo de restauração, tempo de renovo, tempo de buscar o Senhor, tempo de viver uma nova fase de mais intimidade com o Senhor, de conhecer cada vez mais da Tua vontade, da Tua pessoa. Em nome de Jesus. Vamos colocar em pé, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações que vêm do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, não só agora, mas para todos sempre. Amém e amém. Você pode se sentar só mais um minutinho?